Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eu vou repetir a palavra do Senhor: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para trazer a palavra do Senhor aos corações que aqui estão. Quero dizer que estou convicto com o que Deus falará aos nossos corações, porque essa palavra é uma palavra para aquele que ainda não conhece a Cristo, que ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, mas também é uma palavra para todo aquele que já aceitou a Cristo, mas que vive em diversas situações, que pode ser até uma vida que reconhece a Jesus como Salvador, mas não vive como se estivesse salvo. Existem várias formas de viver o cristianismo, mas apenas uma levará ao céu, e é essa forma que falaremos aqui nesta noite. Eu quero falar, antes de entrar diretamente no texto ou na mensagem em si, que é importante entendermos quem que falou que quem crer será salvo e quem não crer será condenado, ou melhor, que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus, chamado Cristo, que significa o Messias, o ungido de Deus, o escolhido por Deus, o separado por Deus. Jesus, a sua primeira menção na Bíblia foi lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem e a mulher tomam a decisão de deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da serpente. Quando o homem decide desobedecer a Deus e obedecer ao conselho da serpente, também conhecida como diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Quando o homem peca, o homem é amaldiçoado, teria que começar a trabalhar para poder sobreviver. A mulher recebe a sua punição, com dor daria luz a partir daquele momento. E a serpente recebe uma promessa, e aí a menção de Cristo na Bíblia pela primeira vez, que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluias! Percebam que a semente da mulher, todos nós sabemos que a semente está no homem, o homem coloca a semente na mulher e a mulher dá a luz. Mas no início dos tempos, o Senhor vem falando que da semente da mulher viria que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Ainda seguindo a profecia, e isso foi escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo. Moisés relatou o que aconteceu lá no início dos tempos. Ainda nesse sentido, Isaías 7,14 profetizou que a virgem daria luz a um filho, ou seja, da mulher, e apenas da mulher viria e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluias! E ele está conosco até hoje, ele permanece conosco até hoje, e nós estaremos com ele um dia na glória. Aleluias! Nós os que cremos. Também a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22 vem dando referência acerca desse Jesus que declarou: quem crer e for batizado será salvo. Quando Deus chama Abraão e promete para Abraão que dele faria uma grande nação, que dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas quando Abraão tem o filho da promessa, Isaque, Deus, quando o jovem já está grande,
Deus pede para Abraão que sacrifique esse filho. Abraão sabia que Deus não aceitava sacrifício humano. Ainda assim, ele levou o seu filho até o altar. Mas quando o filho perguntou para o pai, ainda no caminho, onde está o que iremos sacrificar? Abraão, com fé que Deus iria prover, ele disse: Deus proverá o cordeiro. Aleluia! No momento quase do seu filho Isaque ser sacrificado, o anjo do Senhor interrompe e diz: não toque no menino. De repente, no arbusto aparece um cordeiro ali, preso. Então Abraão pega aquele cordeiro, tira o menino do local de sacrifício e coloca aquele cordeiro para ser sacrificado ao Senhor. O cordeiro já veio representando Jesus Cristo, que seria morto no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos então ter a redenção, para que pudéssemos ser salvos através dele. Esse mesmo cordeiro que foi ali representado, esse mesmo Jesus que foi representado em Isaías, é citado por João Batista no Novo Testamento. João Batista, ele começou a pregar na beira do Rio Jordão, e ele anunciava: o reino dos céus está próximo. As pessoas vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele para perdão dos pecados. Um dia Jesus passou por ali, e quando Jesus apareceu, João Batista apontou e disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus por isso. João Batista identificou o Cordeiro que foi ali representado ali no lugar de Isaque, que foi sacrificado no lugar de Isaque, e também foi comentado e profetizado por Isaías, em Isaías no capítulo 53, quando ele diz que como cordeiro mudo, ele foi entregue por nossos pecados, ele foi entregue, as dores estavam sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Então é Jesus, o prometido desde o início dos séculos, agora estando aqui na terra, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas em que momento Jesus faz essa declaração? Jesus aqui está no seu último momento conversando com os discípulos. Jesus, ele já havia sofrido as dores, ele já havia sido ali crucificado, havia morrido e já havia ressuscitado ao terceiro dia, aleluia, consumando o ato da salvação. Jesus, quando ele faz essa declaração de que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, no momento em que ele estava crucificado, 2 criminosos estavam ao seu lado, sendo crucificado também. Um dos criminosos, no momento antes da sua morte, ele reconhece em Jesus a imagem de um rei, ele reconhece em Jesus a imagem de um Salvador. Ele vira para Jesus e fala: mestre, quando entrares no teu reino, lembra de mim. O outro criminoso ficava acusando Jesus e dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Mas você não pode salvar a ti mesmo, como salvará a nós? Jesus deu atenção apenas para aquele criminoso que reconheceu a sua imagem de Salvador. Então Jesus vira para esse criminoso arrependido e declara: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Aquele homem teve a oportunidade, ainda que no final da sua vida, de ser salvo, e ele aceitou. O outro não aceitou a oportunidade e continuou sendo condenado. Digo que continuou sendo condenado porque em João capítulo 3, versículo 18, diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. A condenação
é uma condição inicial do ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos do reino dos céus, mas todo aquele que crê será salvo. Aleluias, glória a Deus. Aquele que crê no nome de Jesus será salvo. Irmãos, esse é o momento. Após Jesus ter dito isso, ele subiu aos céus e não foi mais visto pelos seus discípulos. E os seus discípulos então começaram a esperar a promessa do Espírito Santo. Agora, para melhor compreensão desse texto, é importante entendermos a definição de fé, porque todo aquele que crê, todo aquele que tiver fé e for batizado será salvo. Então, o que é fé? Fé significa acreditar, confiar. Quando puxamos para o original, que foi escrito em grego no Novo Testamento, nós vemos que acreditar, crer, ter fé, ganha uma dimensão de compromisso e entrega pessoal. Não é apenas um conceito filosófico ou uma teoria que você aceita, mas está relacionado a um compromisso que você faz com aquele que você crê. Está relacionado a uma entrega pessoal que você faz com aquele que você crê. Agora, dentro da fé, existem alguns componentes que é importante nós analisarmos, e é aqui que eu quero entrar na pregação que traz uma aplicação pessoal para cada um de nós, porque existe a fé relacionada à salvação, a fé salvífica, que é aquela fé que está em Atos 4, 11 e 12, que diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, a não ser no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Essa é a fé inicial, é a fé do texto que diz: aquele que crê. Tem pessoas que crêem em Jesus, que Ele é o Salvador e que em nenhum outro há salvação. Essa pessoa não necessariamente segue a Cristo, não necessariamente entregou o seu caminho a Cristo, mas ela sabe que em nenhum outro há salvação, é apenas Jesus. É aquela pessoa que nunca se desviará para buscar a salvação em outras religiões. Por exemplo, não buscará salvação no lado dos muçulmanos, não irá buscar no espiritismo, não irá buscar em outras religiões, porque sabe que a salvação é apenas através de Jesus. Essa é a fé inicial que nós precisamos ter, a fé que só Jesus salva. Aleluias. Mas a fé salvífica em si, ela não produz a salvação. Por que ela não produz a salvação em si? Porque você pode entender e crer que Jesus salva, mas não viver de acordo com essa fé. Por exemplo, nós vemos na palavra de Deus, a Escritura diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome pregamos. E Jesus dirá: aparta-te de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, sabia que era de Jesus que salvava, mas não tinha uma vida coerente com a salvação. Mas esse ponto da fé salvífica é uma fé de reconhecimento que é Jesus que salva. Mas tem o segundo ponto da fé, que é a fé santificadora. O que significa? Que é uma fé que traz a nós uma responsabilidade de nos posicionarmos diante de Deus e diante dos homens. A fé santificadora é aquela fé que nos traz a responsabilidade de santificação diante de Deus e diante dos homens. É aquela fé que agora entra na segunda parte do texto que nós lemos, que é quem crê
que Jesus é o Salvador e for batizado, essa parte do batismo é a parte que vem, a parte do posicionamento diante de Deus e diante dos homens, é a parte da atitude. Por que eu digo isso? Porque nós vemos, biblicamente falando, que todo aquele que recebia a palavra que João Batista e os seus discípulos pregavam, sendo que o reino dos céus está próximo, eles aceitavam essa palavra, confessavam o seu pecado e de imediato eram batizados, porque de imediato diante de Deus e diante de todos que ali estavam, eles estavam passando a mensagem de que eu reconheço que sou falho, que sou pecador, e a partir deste momento eu enterro o velho homem, eu sepulto o velho homem e vou começar a viver uma nova vida em Cristo. Eu vou começar a viver uma nova vida, vou desviar do pecado, vou resistir ao pecado, vou resistir ao diabo e vou ter uma nova vida. Aquele homem que pecava, aquela mulher que pecava, será deixado de lado e viverei em novidade de vida, conforme o novo conhecimento recebido pela palavra de Deus. Aleluias! É uma fé de demonstrações diante de Deus e dos homens. Daí o batismo. É por isso que ia até João Batista e seus discípulos, depois ia até Jesus e os discípulos de Jesus para serem batizados, e confessavam os seus pecados. A partir da confissão dos pecados eram batizados. Hoje em dia, esse posicionamento diante de Deus e diante dos homens tem sido a barreira que tem feito os homens se afastarem de Deus, ou que tem impedido dos homens chegarem até Deus. Por quê? Porque os homens não querem se posicionar diante de Deus, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu pecado e pedindo perdão. Prefere passar como se nada estivesse acontecendo, prefere não tomar uma postura também diante dos homens, aqueles que falavam palavrões, aqueles que tinham comportamentos não cristãos, de repente diante dos seus amigos, diante do seu ciclo social, continua do mesmo jeito, não se posicionou como cristão, não teve uma atitude de mudança, não teve uma novidade de vida. Mas Deus está querendo aqui nesta noite posicionamento da nossa parte diante de Deus e diante dos homens. É por isso, quem crê e se posiciona, podemos definir assim o texto: diante de Deus e diante dos homens será salvo, porque todo aquele que não confessa a Cristo diante dos homens também não será tido como filho de Deus, também Deus não o reconhecerá como filho de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 28, 13 e 14, que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Aquele que oculta o pecado carrega para si maldição. É necessário que haja um reconhecimento pessoal diante de Deus. Como tem sido a sua vida? O seu dia a dia diante de Deus, como que tem sido? Você tem se posicionado diante de Deus? Muitas pessoas, de repente, podem fazer uma autoanálise aqui mesmo nesta noite, sobre os seus pecados e dizer: não tenho pecado, ou os pecados que eu tenho são pecados acidentais, involuntários, como diz a palavra do Senhor, mas não tenho grandes pecados, não tenho vícios, não pratico coisas grandes, vamos dizer assim. Mas a palavra de Deus diz sobre um jovem rico, Mateus 19, a partir do versículo 16, um jovem que chegou até Jesus, falou: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus falou: olha, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, foi citando os mandamentos. E o jovem, na minha palavra, na minha Bíblia, na minha versão, diz que o jovem falou: tudo isso eu tenho feito desde pequeno. E Jesus falou: então muito bem, parabéns, agora vai lá, vende tudo que tens, entrega aos pobres e me segue. E naquele momento ele se entristeceu e se retirou. Da parte de pecado, vamos dizer assim, que ele estava livre, mas na hora de seguir a Cristo, ele optou por não seguir. Na hora dele se posicionar diante de Deus, na hora dele se posicionar diante de Cristo, ele optou por não se posicionar, por se omitir. Poderia ser mais um dos discípulos que nós pregaríamos aqui, falando que fez a obra de Deus, que seguiu a Jesus, que fez sinais, fez maravilhas, mas ele preferiu não se posicionar. Ele é tido como aquele que não abriu mão do que tinha para seguir a Cristo. E se posicionar é seguir a Cristo, e seguir a Cristo significa aprender diariamente com Cristo. Seguir a Cristo quer dizer andar lado a lado com Cristo, crescendo em conhecimento. Os discípulos de Jesus andavam com Cristo e Jesus ensinava para eles. Muitas das vezes Jesus falava parábola para a multidão, mas explicava para os discípulos. Às vezes não explicava para a multidão, mas para os seus discípulos ele explicava. Porque aquele que segue a Jesus, ele está aprendendo diariamente. Como você tem se posicionado diante de Deus nesse sentido? Você tem aprendido diariamente com Cristo? Você tem buscado conhecimento diariamente na palavra do Senhor, na santa e sagrada Escritura? Ou o seu aprendizado acerca da palavra e acerca de Cristo é apenas aqui na igreja? Você é aquele cristão passivo, que a palavra que lançam para você, você absorve, não analisa, não filtra, não vê se é verdade, se é mentira, porque não estuda em casa? Ou você é aquele cristão ativo, que fala: eu sei que o conhecimento de Cristo está na palavra, e eu quero conhecer o meu Senhor a cada dia mais, eu quero me aprofundar no conhecimento de Deus, porque quanto mais você está profunda no conhecimento de Deus, mais convicto da sua salvação você ficará, mais convicto acerca do reino de Deus que está próximo você ficará. Você não andará triste com as coisas desse mundo, você não andará murmurando com as dificuldades dessa terra, porque a sua visão de futuro é que um dia estará com Cristo na glória, um dia estará com Cristo nas nuvens, e isso lhe trará uma alegria que excede todo entendimento, que excede toda compreensão humana. O mundo não sabe o que é isso, porque o mundo não tem esse sentimento de pertencer ao Criador, de pertencer ao Salvador, de pertencer àquilo que nos livrará desse mundo. Mas aquele que conhece a Deus e que busca diariamente na sua palavra o conhecimento, esse não anda tropeçando por aí, caindo em pecados, caindo em armadilhas do diabo, porque ele está preparado pela palavra, porque ele está bem revestido, ele está bem fortalecido com a palavra do Senhor. Aleluias. Mas se você observa que você só ouve a palavra aqui na igreja, o seu posicionamento de Deus não está adequado, o seu posicionamento diante de Deus está errado. Graças a Deus que temos a Santa e a Sagrada Escritura para buscarmos diariamente, e Deus aqui vem cobrando posicionamento de cada um de nós. Posicionamento não é aquilo que apenas o ser humano vê no externo, no exterior, como faziam os fariseus. Os fariseus, para que os outros vissem, eles faziam muitas obras para ganhar conceitos humanos. Deus está falando, na hora que você está sozinho, na sua casa, quanto que você tem buscado na palavra do Senhor? Porque não é como ler um livro de história,
um livro da língua portuguesa, um livro qualquer secular. Irmão, nós temos a palavra que está sobre todas as palavras. Isso aqui tem poder, irmãos. É poder para salvar, é poder também para condenar, é poder para curar, é poder para transformar. Quantas pessoas transformadas pelo poder da palavra, quantas pessoas achavam que não tinha mais solução para a sua vida, como ouvimos o testemunho aqui, mas a pessoa encontrou em Cristo esperança, e essa esperança que é Jesus transformou, deu um novo sentido de vida e uma esperança de vida eterna. Aleluia! Mas é através da palavra de Deus. Deus quer um posicionamento. Deus não quer que você saia daqui hoje e continue recebendo a palavra apenas nos cultos. Comece a ouvir uma pregação diariamente na sua casa. Comece a ler um capítulo por dia da palavra na sua casa. Eu não entendi, porque tem pessoas que dizem: eu não leio porque eu não entendo. Então leia e manda pergunta para os irmãos. Leia e manda lá para mim. O irmão deles me ajuda a entender esse texto que eu não entendi. Manda lá para o presbítero Celso, presbítero Paulo. Manda lá para os outros irmãos, o irmão Luiz que está aqui, para a irmã, para cada um. Vai mandando, me ajuda a entender essa palavra. Vamos nos mobilizar, vamos nos posicionar. Deus, Ele quer que nós tenhamos atitude de buscar conhecimento diante dEle. Aleluia! Aquele que aceita a Cristo, que reconhece como Salvador e se posiciona, deve conversar diariamente com Cristo, deve conversar diariamente com Deus. Os discípulos que seguiam a Cristo diariamente estavam conversando com Cristo, além de aprender, estavam conversando, estavam perguntando e estavam aprendendo como orar, como pregar, como curar, como jejuar, como batizar. Diálogo com Deus. Você ora na sua casa, ou só ora também na igreja? E quando dobra o joelho para orar, ora quanto tempo? 1 minuto? 2 minutos? Não, irmão, mas em 2 minutos eu consigo falar tudo que eu tenho para falar. Deus quer posicionamento. Ore pelo irmão que está do seu lado, ore pelos seus parentes, ore pelo pastor, ore pelos ministros, ore pela nação, ore pelo mundo. Se você parar para orar por todos que estão necessitados, por tudo aquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor, você vai ver que você tem palavras e motivos para orar continuamente, sem cessar, sem parar. Deus quer posicionamento. Você chegue na sua casa, você busque a Ele, independente se mais alguém vai buscar com você ou não, se independente se o familiar é cristão ou não, se o familiar vai com você ou não, faça você diante de Deus, posicionamento diante de Deus, faça isso. Deus, Ele está orientando aqui nesta noite, irmãos. Esses dias eu lendo com o Caio, que inclusive não é para ficar pulando, mas eu lendo com o Caio a palavra do Senhor. Chegamos no momento, desde o início da Bíblia, na Bíblia dele, chegamos no momento que o povo de Deus foi levado para a Babilônia, e a palavra diz que o povo de Deus ali chegou no momento, aquele rei que foi o que mais pecou contra Deus, que mais errou diante de Deus, e novamente o povo de Deus se afastou de Deus. Ele pegou e falou algo interessante. E eu expliquei para ele, ele disse: mas esse povo de Deus nem parece ser povo de Deus. O tanto de vezes que esse povo se arrepende e erra, se arrepende e erra, nem parece que é povo de Deus. Aí eu expliquei para ele: não, mas o povo de Deus é um povo de Deus porque Deus escolheu esse povo. Não foi o povo que escolheu a Deus. Deus foi lá e chamou Abraão e falou: de ti farei uma grande nação. Então aquele povo faz parte do povo de Deus. Nós escolhemos a Cristo? Não, Cristo nos escolheu, Ele morreu por nós, para nós sermos salvos. Ele nos escolheu primeiro, e nós aceitamos ser escolhido por Ele. Mas como o povo de Deus, quando vemos na palavra o povo de Israel, muitas das vezes ouvimos a palavra, ouvimos o conselho de Deus, como Deus está falando nesta noite: leia
a Escritura Sagrada na sua casa, ore na sua casa, e de repente aquele que sair daqui e continuar com a sua vida do mesmo jeito que está hoje, Deus falou e você rejeitou a palavra de Deus, não tomou posição diante daquilo que Deus falou. Porque, irmãos, eu estou convicto do que eu estou falando aqui, que essa é a vontade de Deus revelada. Porque Deus, esse texto aqui, se parar, eu analisando, eu acho que as 2 últimas pregações que eu fiz, eu devo ter usado esse mesmo versículo para pregar, puxando para outros temas, mas Deus direcionou aqui para o posicionamento que devemos ter diante dele. E se você sair daqui do mesmo jeito, você rejeitou a palavra do Senhor, você ignorou a palavra do Senhor. Mas se você sair daqui hoje, reconhecendo o seu pecado, confessando a Cristo, pedindo ajuda, buscando mais conhecimento de Cristo na palavra, orando mais a Deus, Deus tem recompensas para quem faz isso. Qual é a recompensa? A convicção da salvação, que eu já citei aqui, a paz que excede todo entendimento e a tranquilidade de viver. Eu falo, a Fabi, eu sempre falei para ela que eu não queria, nunca tive a ideia de andar de avião, porque eu não sinto confiança em subir no avião e ficar exposto de uma forma que, caso aconteça alguma coisa, praticamente vai morrer todo mundo e pronto. Ainda que, tecnicamente falando, é o meio de transporte mais seguro que existe depois do elevador. Mas eu sempre falei para ela que eu não gosto da ideia. Por mim, se eu for, tomo um diazepam ou algo do tipo. Mas Deus tem feito algo na minha vida, irmãos, desde novembro. Foi bem pontual, desde novembro, que chegou um dia que eu falei para ela, eu falei, se quiser viajar de avião, tendo condição, vamos. Se acontecer alguma coisa, glória a Deus, já vamos direto para a glória. Teve um dia que o pastor pregou aqui, falando que a senha de cada um aqui já está entregue, e um de nós irá primeiro, isso é fato, um de nós irá para a glória antes, né? Alguém irá primeiro. E ainda virei para ela no momento e falei, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Dela, para de graça, não vem não. Eu falei, é a convicção. Quando você sabe que você está preparado, quando você sabe, você está tranquilo em relação a isso, você não tem mais medo da morte. Se você for hoje, se você sair daqui, porque é verdade que ainda hoje alguém que está aqui pode encontrar com o Senhor nas nuvens, nós não sabemos, tudo pode acontecer, e o seu posicionamento diante de Deus, a sua decisão diante de Deus, tem que ser a partir de agora, a partir desse momento. Não é amanhã eu vou começar, não, começa hoje, começa agora, começa dentro do seu coração, fala com o Senhor, começa a falar, Senhor me ajuda, eu não consigo, me ajuda, eu preciso de força. E além da convicção da salvação, o Senhor dará o Espírito Santo, aquele que quando o Pentecoste, ou no dia de Pentecoste foi derramado sobre os servos de Deus, todos começaram a falar, eles estão bêbados. Pedro levantou e disse, ninguém está bêbado aqui não, isso aqui que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda criatura, aleluia, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre o filho dos seus filhos, aleluia, sobre todo aquele que o Senhor chamar. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. De repente você já tem 10, 20, 30 anos de cristão, nem busca o Espírito Santo. Irmãos, misericórdia, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, é promessa. O Espírito Santo te dará entendimento que hoje você não tem, te trará esclarecimento que hoje você não tem, te trará convicções que hoje você não tem. O Espírito Santo, Ele trabalha nos corações, e aquele que busca, recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Eu quero que nesse momento você feche o seu olho aí onde você está.
E faça uma reflexão para que eu possa finalizar. Analise como tem sido a sua vida diante de Deus, como você tem se posicionado diante de Deus. Você tem buscado a Ele fora do culto, fora da igreja? Você tem orado na sua casa? Você tem lido a palavra do Senhor na sua casa? Deus pede posicionamento. Comece a falar com Ele, mostre quais são as suas dificuldades. Comece a falar com Ele aí dentro do seu coração. Quais são os motivos que te impedem de buscar a Ele? Os bloqueios que te impedem de buscar mais a palavra dEle? Os bloqueios que te impedem de orar mais? Faça uma análise, olhe ao Senhor sobre o seu posicionamento diante dos homens, como tem sido. Eles veem em você um homem, uma mulher de Deus? Ou você é igual a todos os outros? No meio daquele grupo, você não se destaca como uma pessoa cristã? Faça essa análise nesse momento e peça ajuda para Deus. Senhor, aqui estão teus filhos, ó Pai, nesse momento de reflexão. Ó Senhor, e eu peço a Ti, conforme a Tua orientação, que o Espírito Santo do Senhor desça sobre aqueles que nesse momento fazem voto com o Senhor, de mudar, ó Pai, de se posicionar, ó Deus, porque todo aquele que crê e for batizado, ou seja, todo aquele que crê e se posiciona como um verdadeiro servo do Senhor, diante de Deus e dos homens, será salvo. Aquele que não crê será condenado. Ó Deus, derrama fé sobre os teus filhos e o Espírito Santo, para que com força, com ousadia e com intrepidez, eles comecem a viver o novo de Deus, ó Pai. Que essa palavra não volte vazia, mas que haja avivamento na vida dos teus filhos, e com o decorrer dos dias, ó Deus, possamos observar e glorificar o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra não voltou vazia. Eu quero então que neste momento, se você fez o voto com o Senhor, no seu coração, diga: Senhor, a partir de hoje e agora eu me posicionarei diante do Senhor e não voltarei atrás, porque aquele que coloca a mão no arado, a palavra de Deus diz que ele não pode voltar atrás. Aceitou a Jesus? Agora se posicione diante dele e você experimentará coisas grandiosas na sua vida. O irmão dele está dizendo: não, é a palavra do Senhor, e aquele que crê vai experimentar e dará o testemunho muito em breve. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.